Fala pessoal, Leonardo Vieira aqui e eu resolvi gravar esse vídeo falando um pouquinho a respeito dessa reforma tributária, que na minha visão está sendo um péssimo negócio para o Brasil. A gente sabe que esse governo não é adepto da redução de impostos, diferente do que foi o governo Bolsonaro, que reduziu muitos impostos, estimulando a economia e conseguiu até arrecadar mais, né, que é a famosa curva de Laffer. Esse governo não, ele está simplesmente retomando, aumentando alguns impostos, pelo menos ao patamar antes do que era a redução do Bolsonaro. E aí, o Lula recentemente liberou 5 bilhões de reais em emendas parlamentares para poder favorecer e acelerar o processo desse projeto aí para ser passado na Câmara. Está sendo tudo muito a toque de caixa, de qualquer jeito. A gente acredita que uma reforma seria necessária sim, mas do jeito que está acontecendo, do jeito que está passando, sem uma discussão apropriada, sem envolver todos os lados, e com um governo que só quer gastar mais, a gente imagina que não vai vir nada de bom. Eu vou deixar um vídeo aqui de um agricultor falando sobre os encargos que vão aumentar, que esse é o principal ponto. A gente precisa colocar na cabeça que reforma tributária não é sempre positivo, porque eles podem começar a mexer com a desculpa de simplificar os impostos e, no final das contas, deixar alguns impostos que já existiam e criar outros. E quem que vai se ferrar nessa situação? É o povo brasileiro. Somos eu, você, que vai acabar pagando mais para isso. Para quê? Para poder sustentar mordomias aí do governo e de muitos parlamentares que estão favoráveis a essa situação. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, que não serve qualquer tipo de reforma, não é simplesmente falar, não vamos fazer uma reforma tributária e vai ficar tudo bom. Aí você pensa, não teve uma reforma administrativa, não está tendo redução do Estado. Então, a gente já pega daí que não vai ter redução de arrecadação. Eles não querem reduzir essa arrecadação, não vai ter redução de impostos. Tinha que primeiro reduzir o tamanho do Estado, para reduzir o custo, e depois tentar ir cortando esses impostos. Então, o primeiro ponto não vai reduzir nada. Agora, pode-se criar outras coisas? Com certeza. Então, vou deixar esse vídeo sim para vocês poderem ter essa dimensão real do que vai estar acontecendo. Que um dos maiores prejudicados, do que vai ter o maior encargo, é justamente na cesta básica. Que muitos itens são isentos de impostos. E aí, teve aquela desculpa de que não, esses itens da cesta básica vai ter uma taxação menor do que a dos outros itens. Tem muitos itens que são isentos hoje. Ou seja, vai ter uma taxação menor, então vai passar a incidir uma taxação, então vai aumentar o imposto. A gente precisa estar consciente sobre isso. Olá, meus amigos, sou Fernando Cadori, estou aqui para falar com você, produtor rural, até cidadão que trabalha no campo, ou mesmo pais de famílias que ainda não entenderam o significado da reforma tributária que está sendo tão discutida nos últimos dias. Que está em discussão na Câmara dos Deputados a PEC 45, projeto que altera a Constituição Federal e unifica 5 impostos, 3 federais e mais o ICMS e o ISS. Mas o que eu tenho a ver com isso, né, a pergunta? Para o cidadão de baixa renda, é uma promessa de cashback. O que quer dizer isso? É um termo em inglês que significa que o governo devolverá os impostos que você pagar nos produtos que comprar no supermercado. Por exemplo, o que faltou te dizer é que para te dar esse cashback, o governo irá taxar a cesta básica. Produtos que hoje são desonerados e até isentos, e que mesmo assim já pesam demais nas despesas das famílias. Segundo a Associação Brasileira dos Supermercados, meus amigos, o aumento dessa carga tributária sobre a cesta básica será em torno de 60%. Imagina o impacto disso numa família, né? Então, para o produtor rural, que hoje já contribui com os tributos através da compra de insumos, né, antes da porteira e até na venda de produtos para trading, depois da porteira que a gente fala, após essa reforma, teremos a obrigatoriedade de gerar um boleto mensal e pagar esses impostos diretamente ao fisco. Aí a gente se pergunta, e aqueles tributos que estão embutidos, por exemplo, nas máquinas, nos insumos, que obviamente são repassados ao produtor? A resposta é, continuarão existindo exatamente da mesma forma. A tese da reforma tributária é que as empresas irão repassar a redução da carga tributária delas para os produtores em forma de acréscimo na compra dos produtos, ou seja, nós não podemos acreditar nisso, né? Quem vai deixar de ter lucro, né? A Frente Nacional dos Prefeitos, que gera 74% do PIB do país, pediu que a reforma seja melhor discutida. Os governadores também estão reclamando, com muita razão, que a reforma tirará a capacidade e autonomia de investimento dos estados, principalmente dos estados que são produtores primários, como o nosso Mato Grosso, né? Perdendo, logo nos primeiros anos, aí, talvez a capacidade até de deixar a folha de pagamento em dia e os investimentos nas estradas. Os governadores também temem o retorno daquela peregrinação a Brasília, quando iam com o pires na mão para pedir recurso para o governo federal. A gente conhece muito bem esse período. Será que nós queremos retroceder? Por isso, meus amigos, produtores ou não, cidadão de maneira geral, que assiste esse vídeo, nós precisamos, né, debater melhor. É desejável que busquemos sempre melhorar o ambiente tributário brasileiro, mas o que não podemos aceitar é que um texto que mexe tanto com as nossas vidas seja apresentado no dia 22 de junho e aprovado no início de julho, como querem os deputados do grupo de trabalho da reforma.
Isso mexe com a vida do cidadão brasileiro. E você, o que pensa dessa discussão acelerada? Concorda em pagar mais impostos sobre a comida, esperando que o governo te restitua em breve? Vamos procurar nos informar sobre o tema e não deixar de nos manifestar com os parlamentares de cada estado e de cada lugar. É um tema que preocupa e afeta toda a população brasileira. Grande abraço a todos.